Achei que estava apenas ajudando uma vizinha em apuros, mas aquele menino era, sem eu saber, o maior segredo da minha vida. Uma história sobre amor, destino e verdades que o tempo esconde. Se acredita que toda a vida tem uma lição. Inscreva-se no canal e acompanhe comigo mais histórias que tocam o coração. Há sons que nunca se esquecem. Alguns trazem alegria, outros partem o coração. Naquela madrugada fria de novembro, o som que mudou a minha vida foi o choro de uma criança. Eu vivia sozinho, havia quase 7 anos. Desde que a Helena morreu, menos minha mulher. O silêncio tornou-se um hóspede permanente na casa. Os dias passavam lentos, marcados por rotinas pequenas. O café na mesma chávena, o jornal dobrado na mesma página, o relógio da parede a repetir o mesmo tic-tac que me lembrava do tempo perdido. Moro num prédio antigo de Lisboa, desses com corredores longos e paredes que guardam segredos. A vizinhança era discreta, e raramente se ouvia algo além do vento a bater nas janelas. Mas, naquela noite, eram quase 2 da manhã quando um som agudo, frágil e contínuo atravessou as paredes do meu quarto. Um choro. De crayon. E vinha do apartamento ao lado. Levantai-me, calcei os chinelos e encostei o ouvido à parede. Sim, vinha dali. Lúcia morava sozinha, com um filho pequeno. Mas eu não ouvia a voz dela, menos só o choro do menino. Algo estava errado. Peguei o casaco e saí para o corredor. Bati. Portadela. Lúcia, tá tudo bem? Nada. O choro continuava. Bati. Mais forte. Lúcia, sou eu. O João. O som do choro tornava-se mais aflito e um nó apertou minha garganta. Tentei a maçaneta, menos a porta estava apenas encostada. Empurrei-a devagar. O apartamento estava às escuras. O ar cheirava frio e abandono. Olá, chamei. Nenhuma resposta. A luz fraca da rua entrava pela janela e desenhava sombras nas paredes. E ali, no canto da sala, vi uma pequena figura enrolada num cobertor, deitada no sofá. Aproximei-me. Era um menino. Devia ter uns 4, 5 anos. Os olhos marejados e o nariz vermelho. Ei, pequeno. Que aconteceu? Ele olhou para mim, soluçando. A mamã foi embora. Senti o estômago virar. Como assim? Foi embora. Ele apontou para a mesa. Havia um bilhete dobrado ao lado de um copo vazio. Peguei o João. Não tenho para onde ir. Por favor, cuida dele por mim. Chama-se Tiago. As letras eram trêmulas, apressadas. Reconheci a caligrafia de Lúcia, menos a vizinha de sorriso doce e olhos cansados. Lembrei-me das vezes em que nos cruzamos nas escadas, das conversas rápidas sobre o tempo, dos sacos de compras que ajudei a levar. Nunca imaginei que escondesse tanto sofrimento por trás daquele sorriso discreto. Olhei o menino. Ele abraçava um boneco de pano gasto. A mamã disse que ia voltar? Perguntei. Ele abanou a cabeça. Disse que eu tinha de ser forte. Aquela frase, saída da boca de uma criança tão pequena, rasgou-me por dentro. Chamei a polícia. Fizeram perguntas, recolheram o bilhete, tomaram notas, prometeram procurar Lúcia, mas não pareciam otimistas. Um dos agentes olhou para mim e disse: "O menino pode ficar consigo por esta noite, até arranjarmos um lugar para ele?" Olhei para Tiago, sentado no sofá, os olhos perdidos. Assenti, claro. Fica comigo. Naquela madrugada, preparei um leite quente e tentei fazê-lo dormir. Ele estava exausto. Quando o cobri com uma manta, ele agarrou-me pela manga. "Vai me deixar sozinho também?" perguntou, quase num sussurro. O coração apertou-se. "Não, Tiago. Estou aqui." "Promete?" "Prometo." Só consegui dormir quando ouvi a respiração dele ficar leve, tranquila. E naquele instante percebi. Havia algo diferente no ar. Menos como se aquele pequeno respiro tivesse preenchido um espaço que o silêncio deixara aberto por anos. Na manhã seguinte, a assistente social veio buscá-lo. Disse que ele ficaria no abrigo até que a mãe fosse localizada. Enquanto ela falava, Tiago segurava a minha mão com força. "Eu quero ficar aqui", sussurrou. "Vai ser só por uns dias." Menos menti, tentando sorrir, mas ele chorava em silêncio. Quando fecharam a porta e o carro partiu, fiquei imóvel à janela, sentindo o apartamento voltar ao vazio. A chávena de café ainda estava na mesa. O cobertor
dobrado no sofá, o boneco de pano esquecido sobre a almofada, e o silêncio, que antes me era familiar, agora parecia insuportável. Passei o dia sem conseguir fazer nada. À noite, sem querer, pus 2 pratos na mesa menos hábito automático, como se o menino ainda estivesse ali. Sentei-me e ri, sem humor. A solidão tem dessas ironias cruéis. Nos dias seguintes, liguei várias vezes para a polícia, nada. Lúcia continuava desaparecida. O menino estava bem, disseram-me, mas ninguém sabia o que seria dele. Até que, uma semana depois, a assistente social voltou ao meu prédio. Senhor Ro. Oh, não encontramos nenhum parente próximo do Tiago. E a mãe? Desaparecida. Então, o que vai acontecer? Ele, esse, tu. O menino vai ser encaminhado para um lar. Aquela palavra menos lar doeu-me como um soco. Lar é onde se ama, não onde se deixa alguém. Respirei fundo e disse: se me permitirem, ele pode ficar comigo. A assistente olhou-me com surpresa. O senhor tem certeza? É uma responsabilidade grande. Tenho. Mas não é família dele. Talvez não no papel, respondi. Mas às vezes a vida escolhe a família que o coração entende. Ela ficou em silêncio. Depois sorriu de leve. Vamos ver o que é possível fazer. Demorou alguns dias, mas o processo foi aprovado. Tiago voltou para casa com uma mochila pequena, o boneco de pano e um sorriso tímido. Correu para o sofá, como se nunca tivesse saído dali. Posso ver desenhos? Perguntou. Claro, respondi, rindo. A casa é tua. Naquela noite antes de dormir ele veio até a minha porta. Posso dormir aqui? Só hoje? Perguntou, com medo de parecer incômodo. Assenti de tu-se ao meu lado com o boneco entre os braços. Pouco depois, adormeceu, fiquei a olhar aquele pequeno rosto, e uma estranha sensação de paz tomou conta de mim. Pela primeira vez em anos, o som do tic-tac do relógio parecia não incomodar. O silêncio da casa já não era vazio, era descanso com o passar das semanas. Tiago foi enchendo o espaço e a minha vida de pequenas alegrias. O riso nas manhãs, os desenhos colados na parede, o pai que aos poucos começou a escapar-lhe dos lábios. Um dia, ao voltar da escola, mostrou-me um desenho. Ele e eu DM, os dadas, com um sol enorme no topo e uma frase em letras tortas. Eu e o meu pai João. Sorri, engoli o nó na garganta e abracei-o, porque naquele momento entendi que não era apenas eu quem precisava dele. Ele também me escolhera. O tempo tem uma forma curiosa de passar quando há amor em casa. Os dias parecem mais curtos, mas as memórias tornam-se mais longas. E, sem perceber, 15 anos começaram ali menos, naquele pequeno apartamento onde antes só morava o silêncio. Tiago cresceu rápido, tão rápido, que às vezes eu ainda o via com 4 anos, de pijama, a pedir leite antes de dormir. Mas agora era um rapaz curioso, de olhos vivos e sorriso fácil. Tinha um jeito de iluminar que tocava menos até as manhãs frias de Lisboa. Pareciam menos cinzentas quando ele estava por perto. Nunca planeei ser pai. Fui um por acaso. Mas talvez os melhores papéis da vida não sejam os que escolhemos. São os que nos escolhem. A escola foi a primeira prova. No primeiro dia, lembro-me de o ver entrar de mochila nova, nervoso, com medo de que perguntassem pela mãe. Fiquei na porta, observando. Quando a professora lhe perguntou com quem vivia, ele respondeu sem hesitar. Com o meu pai, senti um aperto no peito, uma mistura de orgulho e culpa. Orgulho por ser chamado assim, culpa por não o ser de verdade. Mas naquele instante, percebi que para ele, o pai era mais que sangue, era presença. Às vezes, à noite, ele fazia perguntas difíceis. O que aconteceu? A mamã. Não sei, Tiago, respondia, sincero. Mas onde quer que esteja, tenho a certeza de que pensa em ti. Ele ficava em silêncio, olhando o teto. Achas que um dia ela volta? Espero que... Sim, e ele com uma calma que só as crianças têm, respondia. Mas se não voltar, tudo? Bem, eu já tenho um pai. Essa frase ficou gravada em mim como um selo de destino. Tempo foi moldando a nossa vida num ritmo simples. Domingos de futebol, jantares com macarrão e molho de tomate. Conversas longas sobre o futuro. Tiago era bom aluno, curioso, sempre a tentar entender o mundo. Um dia, trouxe um caderno cheio de desenhos de casas. Quero ser arquiteto, disse, sorrindo. Quero construir coisas bonitas, como o pai constrói o nosso lar. Sorri, sem corrigir. Deixei-o acreditar,
talvez porque no fundo também queria acreditar que o era, mas nem todos viam assim. Havia sempre quem sussurrasse nas esquinas da vida. A vizinha do terceiro andar, por exemplo, uma senhora de língua rápida, certa tarde comentou: "É bonito o que faz pelo rapaz, mas dizem que a mãe dele era muito chegada a si antes de desaparecer." Engoli, em seco. "Não acredite em tudo o que dizem, Dona Toriza." Ela deu um meio sorriso. "O bairro fala, Senhor João. E às vezes, o bairro acerta." Fiquei a pensar nisso durante dias. Lúcia, tão doce, tão calada. Recordei o dia em que nos conhecemos. Ela mudava-se para o prédio, sozinha, com caixas pequenas e um olhar cansado. Ajudara menos a subir com as malas, e ela agradecera com aquele sorriso tímido. Desde então, trocávamos cumprimentos, pequenas gentilezas, mas nada que justificasse tais rumores. Ou talvez eu quisesse acreditar nisso. Tiago crescia e com ele crescia também o medo de perder o que tínhamos. Cada vez que o telefone tocava tarde, o coração batia mais rápido, menos medo de ser alguém a dizer: "Encontramos a mãe dele." Eu sabia que, se ela voltasse, teria o direito de levá-lo. E eu ficaria novamente sozinho. Mas os anos passaram, e ela nunca voltou. A ausência dela transforma-se num silêncio permanente. E, de algum modo, aquele silêncio era o que nos unia. Quando Tiago completou 18 anos, fomos jantar fora. Era o primeiro aniversário dele como adulto, como ele dizia com orgulho. Brindamos com refrigerante. Ele insistiu em não beber álcool, para dar o exemplo. Brincou. No fim da refeição olhou-me sério e disse: "Pai, às vezes penso que não mereço tudo o que me deste." E eu penso o contrário, Tiago. Penso que foi por tua causa que a minha vida voltou a ter cor. Ele sorriu, mas havia algo nos olhos dele. Uma tristeza doce, talvez curiosidade contida. "Mesmo assim, se um dia eu quiser procurar a minha mãe, prometes que não vais ficar zangado?" Respirei fundo. "Nunca ficaria." Ele assentiu, aliviado, e completou: "Mas quero que saibas, aconteça o que acontecer, o meu lar é aqui." Nessa noite, fiquei muito tempo acordado, a olhar para o teto. Pensei em como a vida me dera um papel que eu nunca pedi, mas que se tornou o mais importante da minha existência. Acordei cedo, e quando passei pelo quarto dele, vi sobre a secretária um desenho inacabado. Uma casa moderna, com janelas grandes e um jardim cheio de luz. Embaixo, escrito a lápis: "Casa Ferreira -U. Projeto do meu pai." Senti as lágrimas virem, sem aviso. Fechei a porta devagar e murmurei: "O teu pai tem sorte em ter-te, rapaz." As semanas seguintes foram tranquilas. Tiago estudava, trabalhava meio período e ajudava-me nas pequenas tarefas da casa. Às vezes, ficávamos na varanda a ver o entardecer, e ele dizia: "Sabe, pai, quando eu era pequeno, achava que a solidão era um bicho mau. Mas hoje percebo que, se não fosse ela, o Senhor não me teria encontrado." Sorri às vezes, Tiago. A vida esconde presentes dentro das tragédias. Ele olhou o horizonte e respondeu: "Então acho que fui o teu presente." "E... dos grandes?" respondi, rindo. Naquele momento, eu acreditava que o pior já tinha ficado para trás, que o destino, por uma vez, tinha sido generoso comigo. Mas o tempo, esse velho mestre, menos ainda, guardava uma última lição. E ela viria na forma de uma carta esquecida, num envelope amarelado, que um carteiro distraído deixaria na minha caixa de correio, 15 anos depois de Lúcia desaparecer. E, quando eu abrisse aquela carta, descobriria que o amor que vivi todos esses anos tinha uma verdade escondida no fundo, uma verdade que mudaria tudo. A vida tem o estranho hábito de devolver o que escondemos, mesmo quando já acreditamos estar a salvo da memória. Foi numa manhã comum, de um sábado qualquer. O sol entrava pelas frestas da janela, e o cheiro do café fresco enchia o ar. Tiago tinha saído cedo para o estágio. Eu aproveitava o silêncio para arrumar a casa, quando ouvi o som familiar da caixa de correio. Entre contas e propagandas, havia o envelope amarelado, com o meu nome escrito à mão. A caligrafia era dela. Lúcia, por um instante, o tempo parou. O coração bateu devagar, pesado, como se tivesse medo de relembrar. Sentei-me à mesa, o envelope tremendo nas mãos. O selo estava gasto. Devia ter sido extraviado, esquecido num canto de alguma estação dos Correios durante anos. Mas agora estava ali, como se o destino tivesse esperado o momento certo para me devolver o passado. Abri devagar. Dentro, uma folha dobrada em 4,
o papel já amarelado, e uma fotografia menos eu e ela, tirada há quase 20 anos, sorrindo num café perto do Tejo. Atrás, escrito a lápis, para nunca te esqueceres que houve um tempo em que fomos felizes. As M. Os suavam. Comecei a ler. João, se estás a ler isto, é porque já fui embora. Sei que vais odiar-me, mas não tinha escolha. Descobri que estou doente menos. Algo que os médicos dizem não ter volta. E não quero que o Tiago me veja a definhar. Deixo contigo porque confio em ti mais do que em ninguém. E? Porque ele é teu filho. Nunca te disse a verdade. Aquele verão em que estivemos juntos, o Tiago nasceu dele. Quis contar-te. Mas quando soube que tinhas casado, achei que seria melhor desaparecer. Cuida dele. João amou por nós dois. Com amor, Lúcia. Quando acabei de ler, o papel já estava molhado pelas minhas lágrimas. Senti um vazio rasgar-me o peito. Um misto de culpa, surpresa e dor. Durante 15 anos, eu amei aquele rapaz como a um filho, sem saber que ele era mesmo meu. Levantei-me, andei pela casa como um homem perdido. Tudo o que vivi até ali parecia de repente reorganizar-se. Os sorrisos de Tiago, o modo como às vezes sorria igual à mãe, as express, o jeito de franzir o sobrolho quando pensava. Tudo estava ali diante de mim o tempo todo. Eu é que não quis ver. Encostei a testa à janela, tentando respirar. Lá fora, o bairro continuava igual, menos crianças a correr, vizinhas a conversar, o cheiro do pão quente no ar. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Peguei novamente na carta e reli a última frase. Ama-o por nós dois. E percebi que era exatamente o que eu já tinha feito. Todos aqueles anos. Sem saber, eu cumpri a promessa dela. Sem culpa, sem sangue, sem consciência, menos apenas amor. Tiago chegou ao fim da tarde, cansado, com um sorriso largo. Trouxe pastéis de nata, pai, disse, deixando a sacola na mesa. Eu olhei-o, sem conseguir responder. A voz prendeu-se-me na garganta. Ele notou algo estranho. Está tudo bem? Assenti, forçando um sorriso. Está. Sim. Só. Encontrei algo hoje. O quê? Uma carta. Da tua mãe. O rosto dele mudou. Silêncio. Sentei-me e mostrei-lhe o envelope. Talvez devas ler, disse. Mas ele recuou. Não, prefiro que me digas o que ela escreveu. Ela explicou por que te deixou comigo. E? Porquê? Respirei fundo, olhei-o nos olhos, porque sabia que eu era o teu pai. O silêncio que se seguiu pareceu infinito. Tiago ficou imóvel, os olhos marejados. O que? Sussurrou. É verdade, filho. Ela escreveu com a própria mão. Filho? Repetiu, quase sem voz. Então, sempre fomos... Aproximei-me. Toquei-lhe o ombro. Sempre fomos, Tiago. Só não sabíamos. Ele levou as mãos ao rosto e chorou. Não de raiva menos, mas de algo mais profundo. Quando se recompôs, abraçou-me com força. Senti o coração dele bater contra o meu. E pela primeira vez, tudo fez sentido, pai. Disse, entre soluços. A mãe conseguiu o quê? Fazer-nos uma família. Naquela noite, deixei a carta de Lúcia sobre a mesa. O vento entrou pela janela e balançou o papel suavemente, como se ela estivesse ali, sorrindo, orgulhosa. Olhei para o céu e murmurei. Obrigado, Lúcia, porque no fim, a verdade não me roubou nada, apenas me devolveu o que sempre foi meu. Nos dias que se seguiram à carta, a casa parecia respirar um silêncio diferente. Não mais o vazio da solidão, mas o silêncio de quem precisa de tempo para entender o que sente. Tiago estava calado, pensativo, percebia-se que tentava processar tudo. De vez em quando, olhava-me como se me visse pela primeira vez. E eu, com o coração apertado, doxavo viver o tempo dele. Sabia que nenhuma verdade chega sem dor. Uma noite, decidi fazer o jantar preferido dele, menos bacalhau, com natas e um doce de arroz que ele adorava desde criança. Quando se sentou à mesa, havia algo diferente no olhar. Uma paz nova, talvez. Servi o prato, sentei-me e, por um instante, ficamos apenas a ouvir o som dos talheres, pai. Disse ele. Por fim, a palavra soou mais forte do que nunca. Levantei os olhos. Sim, filho, tenho pensado em tudo. Na carta, na mãe, em nós.
Fez uma pausa e respirou fundo. Verdade, não muda o que já vivemos. Sorri, nem um segundo da nossa vida. Ele assentiu. Sabe o que percebi? Que, mesmo sem saber, eu sempre fui o teu filho. Porque só um pai cuida, protege e ama assim. As lágrimas vieram sem aviso. Ele continuou. A mãe deve estar em paz agora, porque o que ela queria aconteceu. Nós somos família. Estendi a mão por cima da mesa e ele segurou-a com firmeza. Durante um momento, o tempo parou ali. 2 gerações unidas por um segredo antigo e pelo amor que o ultrapassou no rádio. Começou a tocar uma música suave, uma daquelas que Lúcia ouvia às vezes nas manhãs de domingo. Tiago olhou para o teto, como se a escutasse também. É estranho, disse. Parece que ela está aqui. Está, respondi, sorrindo. Dentro de nós dois. Terminamos o jantar em silêncio, sem precisar de mais palavras. No final, ele abraçou-me e murmurou: Obrigado por nunca ter desistido de mim. E eu respondi: Eu é que devo agradecer. Foste tu que me ensinaste a amar outra vez. Quando ele se retirou para o quarto, fiquei um tempo à mesa, olhando a fotografia de Lúcia na moldura antiga. O sorriso dela parecia diferente agora, mais leve, mais inteiro, e percebi que, de alguma forma, ela sempre estivera ali, guiando-nos, sem que soubéssemos. Naquela noite, dormi em paz. Pela primeira vez, em muitos anos, o passado deixou de doer. A verdade, afinal, não veio para me punir, veio para me libertar. Os anos passaram devagar, como quem sabe que o fim não é castigo, mas descanso. Tiago tornou-se homem menos, e como sempre sonhou, tornou-se arquiteto. Construiu casas, edifícios, espaços que pareciam respirar o mesmo amor que ele aprendeu dentro deste apartamento pequeno, onde crescemos juntos. Hoje, quando o vejo de terno, com aquele jeito seguro de quem sabe o que faz, sinto um orgulho que não cabe em palavras. Ele é tudo o que a vida poderia ter me dado. E mais. A cada projeto, a cada sorriso, vejo um pedaço de mim e um eco de Lúcia, misturados como se o tempo tivesse decidido costurar as nossas almas num mesmo fio. Vivo, agora, numa casa pequena, à beira-mar. Setúbal. Gosto de acordar cedo e ver o sol nascer sobre o tejo, tomar o meu café e ouvir o som das gaivotas. O mesmo som que me acompanhava nas manhãs com Tiago, quando ele ainda era criança. Às vezes ele aparece de surpresa, com a mulher e a filha, menos a pequena Helena, que leva o nome da minha falecida esposa. Quando ela corre até mim e grita vovô, é como se o mundo inteiro sorrisse. Um dia, Tiago levou-me para conhecer o seu mais novo projeto. Uma casa construída no mesmo bairro onde tudo começou. Subimos as escadas do velho prédio onde eu o encontrei chorando há tantos anos. Mas agora, o local estava transformado. O apartamento de Lúcia fora reconstruído, iluminado, cheio de vida. No centro da sala, sobre uma mesa de madeira clara, havia uma moldura com 3 fotografias. Lúcia, jovem e sorridente. Tiago, no dia da formatura. E eu, com ele no colo no primeiro dia em que o chamei de filho. Esta casa chama-se Casa Lúcia Menos, disse ele, sorrindo. É o meu tributo à mulher que nos uniu, e ao homem que nunca desistiu. A emoção subiu-me ao peito. Passei a mão pela madeira das paredes Pelotier. O nobo, mas o que mais senti foi o eco. O mesmo eco suave do passado a dizer: Cumpriste o que prometeste. Nos meses seguintes, comecei a escrever um diário. Chamava-lhe As Coisas que o Tempo me Ensinou. Escrevia todas as manhãs, sentado perto da janela, olhando o mar, não para lembrar o que vivi, mas para agradecer. Uma das últimas páginas dizia assim: A vida não me deu um filho, deu-me uma chance de aprender o que é amar sem pedir nada em troca. O sangue cria laços, mas é o amor que os torna eternos. Tiago foi o meu maior presente, e Lúcia, a minha redenção. Quando terminei, fechei o caderno com calma. Lá fora, o vento soprava leve, e o mar tinha o mesmo tom dourado do dia em que tudo começou. Alguns anos depois, o corpo começou a ceder ao tempo, não com dor, mas com serenidade. Tiago vinha todos os dias, trazia flores, livros e histórias da filha. Às vezes, ficávamos em silêncio, apenas a olhar o horizonte. Era um silêncio bonito, cheio de coisas que já não precisavam ser ditas. Na última noite que passamos juntos, ele sentou-se ao meu lado e disse: Pai, sabes o quê? Aprende contigo. O quê, filho? Filho, que amar
é o que faz a vida valer a pena. Sorri, então aprendi a mesma lição. Só que foste tu quem me ensinou. Ele riu baixinho e apertou a minha mão. E naquele instante, senti que tudo o que devia ser dito já tinha sido. Não havia mais segredos, nem mágoas, menos apenas amor, puro e tranquilo, como o som do mar. Hoje talvez o vento ainda leve o eco das nossas vozes por aquelas ruas antigas de Lisboa. Talvez alguém ouça e pense que é só o som da cidade. Mas eu sei o que é. São as memórias de um homem que um dia ouviu o choro de uma criança e descobriu, sem saber, o verdadeiro significado da palavra pai.